Bem-vindas e bem-vindos ao Sob Outro Olhar, TV Antares, canal 2.1. O Sob Outro Olhar está às quartas, às 9h30 da noite, na TV Assembleia, canal 16.1, com reprise aos domingos, às 4 da tarde. Também no YouTube do Sob Outro Olhar e no Facebook da TV Antares. Estamos caminhando para o 6º ano de vida, do Sob Outro Olhar, agora no mês de agosto. Então, nem pense em me matar. Quem mata uma mulher, mata a humanidade. Você conhece o levante feminista contra o feminicídio que está acontecendo no Brasil? Pois bem, nós vamos falar sobre esse tema hoje. O levante feminista está trazendo duas mulheres maravilhosas. Boa noite, meninas. Marta Moura, artista visual e ativista, e Thaís Gomes, advogada feminista e artista. Marta Moura iniciou na dança e psicomotricidade em programas sociais com arte e movimento. Realiza pesquisa de corporeidade no Observatório de Favelas da Maré, após participar como colaboradora na Lia Rodrigues Companhia de Dança. Inquieta com a imaterialidade e efemeridade do gesto, iniciou no processo de pintura abstrata performances, videoarte, videoperformance, videodança e arte digital. Ilustração auxiliam cada vez mais a construir sua arte guerrilha. Thaís Gomes, advogada feminista, assessora jurídica da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado da Bahia, artesã, agbezeira, integrante do Grupo Feminino Maracatu Ventos de Ouro, bailarina e madrinha do coletivo Si, de terapias artísticas para mulheres. Então, gente, que bom que vocês estão aqui. O Levante está levantando as mulheres do país. Vamos já conversar. Roda BT, Victor vai colocar um BT para vocês conhecerem o Levante. Vocês podem participar, enviem mensagens para a gente, enviem comentários para nossas convidadas. Quem mata uma mulher, mata a humanidade. Vivas nos queremos. Nem pense em nos matar. Viva nos queremos. Viva nos queremos. Nem pense em me matar. Pense em me matar. Quem mata uma mulher, mata a humanidade. No Piauí também nos levantamos. Somos parte de uma construção feita por nós mesmas, mulheres feministas, piauienses, brasileiras, negras, brancas, indígenas, quilombolas, periféricas, com deficiências, lésbicas, bissexuais, cis e trans. Das cidades, do campo, das águas e das florestas. Nós, mulheres mães, parteiras tradicionais, trabalhadoras precarizadas, hiperexploradas e desempregadas, nos levantamos em um ato de revolta contra o feminicídio no Piauí, no Brasil e no mundo, e exigimos o seu fim. Nossa construção passa pela organização de diversos espaços, protagonizados por mulheres e também por espaços mistos.
que reconhecem a necessidade e urgência da luta contra o assassinato de mulheres, como uma tarefa humanitária e ético-política de cunho conjuntural e estrutural. Marta, você é uma artivista, artista ativista. Fala aí de você trabalhar com a arte dentro dos movimentos. Pode falar. Eu acredito que uma ideia de nação, ela só pode ser concebida se nela a arte estiver incluída. E esse fazer artístico, ele dá liberdade na nossa prática para que a gente questione o sistema vigente. Então, no nosso caso, a gente utiliza a arte para denúncia, para protesto, para levantar mesmo a questão de violência, não só o feminicídio, mas das violências que as mulheres cis, trans, enfim, indígenas podem sofrer. Então, eu acredito que o poder do artista está aí, em transformar o efêmero, o cotidiano, em questões com estéticas que possam trazer reflexão e afetar. E você, Thaís, você é advogada feminista e também artista. Quando você vai fazer direito, você já tem a concepção feminista? Fala aí para a gente. Então, sim, quando na própria experiência, né, do ensino médio, do ensino fundamental, a partir do momento em que a gente começa a acessar outros espaços, além do núcleo familiar, a gente começa também a se deparar com as questões de outras mulheres, outros perfis de mulheres, e tanto aprender sobre isso, quanto questionar também a nossa própria existência. É necessário esse encontro, né? Esse diálogo. Quando eu fui para a faculdade de Direito, eu também já era artista, eu já fazia teatro. Então, esses questionamentos passavam por dentro, né, da nossa expressão ali. A gente já levava isso um pouco para o palco. Então, quando eu ingressei na universidade, isso se ampliou, porque o ambiente do direito é muito machista. Então, era um embate diário, né, com professores, com alunos, servidores, e diariamente fazendo já esse diálogo para dentro da universidade e, posteriormente, para dentro dos ambientes jurídicos. Então, a partir do momento que eu entrei na ouvidoria, desde 2015, é uma ouvidoria externa, a ouvidoria da Defensoria Pública do Estado da Bahia, onde a ouvidora não é uma defensora pública, ela é uma mulher indicada pelos movimentos sociais, pelos conselhos de direito, para ocupar esse cargo durante 2 anos, podendo ser reeleita por mais 2. Então, muitas pautas entram por esse canal, né, das mulheres negras, dos movimentos culturais, as associações de bairro, outros movimentos também no interior, a questão dos quilombolas, dos indígenas, adentram todo esse espaço. E aí a gente tem todo esse cruzamento, né, de mulheres negras, mulheres trans, mulheres lésbicas, indígenas, quilombolas, e se depara com todas essas realidades. E aí tudo dialoga. Eu acredito na multiplicidade do ser, né? Então, eu não consigo ser uma advogada e esquecer que eu sou uma bezeira num grupo de maracatu, que é só de mulheres também. Então, em todos os espaços, tudo se atravessa. Aqui no YouTube tem muita gente assistindo, as mulheres estão ligadas aqui, Ana Célia Santos, Iraci Souza, a Tina Justiça por Renata, né? Ela diz, estamos em construção do coletivo Renata Costa. Pois bem, a gente, falando de números que são estarrecedores, e tem uns números que eles foram colhidos nas secretarias de segurança pela Folha de São Paulo, mas a gente acredita que, infelizmente, a realidade seja mais cruel. Eles relatam que em 2020 tenha tido 1.338 feminicídios no Brasil
tendo um aumento de 2% em relação a 2019, 61% de mulheres negras, isso é constatado que está aumentando. Como é que vocês analisam esses números, que não são números, mas vidas que se encerram da forma mais torpe, mais terrível, e muito jovens, mulheres muito jovens estão sendo mortas. Fale aí, Marta, a sua visão, e depois também Thaís, em relação a esses dados. Eu acredito que existe uma subnotificação grande, alta, justamente porque as mulheres que vivem o ambiente de violência, em sua maioria, elas ou têm vergonha, ou têm medo, se sentem muitas vezes culpadas também, ou até ainda não identificam esse tipo de relação tóxica, não identificam ainda a manipulação dos seus companheiros. E eu não vou falar só dos homens, porque existem casos também de relações homoafetivas em que as mulheres, uma mulher, né, sobrepõe a força e o direito da outra. Então, essas relações nem sempre a mulher consegue identificar ou ter força para mudar essa realidade e entender esse processo que vai desde a autoestima, a insegurança, ou a questões mesmo patrimoniais, de renda. Então, eu acredito que esse número deve ser muito maior e, ao mesmo tempo, é um número muito alto, né? A gente tem um pouco mais de um ano e 2, 3 meses de pandemia, e é um número altíssimo para considerar. Então, eu acredito que a gente tenha cada vez mais falar sobre isso, levar para todos os espaços que for possível, tanto a questão, o debate, como a arte, para poder a gente ilustrar e tentar fazer com que as pessoas pensem a respeito. Não sei se eu te respondi. Sim, Thaís, no direito, como você mesmo falou, você constata no próprio curso o machismo, como é difícil romper. E aí, quando há uma quantidade imensa de mulheres sofrendo violência, precisaria de mais advogadas feministas para compreender que não é uma violência como outras. Fale aí da sua visão em relação a esses dados. Olha, é estarrecedor, porque nós somos a 5ª nação que mais comete feminicídios no mundo. Um país do tamanho do Brasil, com a quantidade de mulheres que nós temos, e que a cada 2 horas uma mulher é vítima de arma de fogo, ainda que não chegue a um falecimento, mas é vítima de arma de fogo. 45% dos casos porque os companheiros não aceitam o fim da relação. Então, assim, a gente está falando de uma sociedade que não aceita a existência e a liberdade das mulheres, não aceita que as mulheres não vivam em função de atender aos desejos e necessidades de homens. E isso vai ser em qualquer ambiente. E, obviamente, a partir do momento que essas mulheres adentram o espaço acadêmico, isso vai ser reproduzido lá também. Então, além dessa necessidade da própria compreensão da mulher sobre si, sobre o seu papel, sobre a sua situação de opressão, isso é muito importante, esse papel educativo da sociedade, para que as mulheres se compreendam enquanto autônomas, né? São as mulheres que sustentam seus lares, são as mulheres que coordenam suas vidas, e elas não precisam, não devem ter no seu companheiro um algoz. Companheiro, é um amor, um afeto, é para dividir. Não é possível que, no momento em que essas mulheres, depois de cuidar de filho, cuidar de casa, trabalhar, se desgastar, girar a cidade, com todas as dificuldades que nós temos, no seu momento de descanso, de maior vulnerabilidade, ela repousa do lado do seu potencial agressor.
Então, eu acho que não é só uma questão de você ter mais advogadas, mais mulheres. É muito importante, sim, que as pessoas oprimidas, sejam mulheres, sejam pessoas negras, né, ocupem os espaços de poder, sim, para dar voz, mas é necessário um processo educativo na sociedade. É preciso que o Estado brasileiro entenda que a vida das mulheres é prioridade, é importante para o Estado. Então, nós temos, por exemplo, em 2006, né, a Lei Maria da Penha, que não foi uma conquista no sentido de que o próprio Estado entendeu essa necessidade e resolveu pautar essa norma. Foi uma obrigação, porque a situação de Maria da Penha foi levada para a Corte Internacional, e o Brasil precisava se adequar, dar uma resposta a isso. Então, foi uma imposição, é uma conquista do movimento feminista, mas não porque o Estado espontaneamente fez. Nada no Estado é espontâneo, é tudo luta, fruto de luta. Então, a partir do momento que tem essa lei, tem uma redução inicial dos casos de feminicídio, mas ela não veio acompanhada de políticas públicas, porque a gente não quer só que se puna quem agrediu, a gente quer que as mulheres não sejam agredidas, não sejam mortas. A briga aqui não é para a gente só punir, até porque tem todo um debate também sobre o encarceramento, mas a gente quer evitar a violência. Para isso, é preciso um processo massivo de educação mesmo, campanhas, ter uma estrutura, ter alguns projetos como rodas de conversa com homens. É preciso fazer esse trabalho, essa campanha de educação mesmo. E para dentro também dos órgãos públicos, porque boa parte dessa subnotificação que Martinha falou vem por conta do preconceito de como essas mulheres são tratadas quando elas chegam nas delegacias, quando advogadas ou advogados, geralmente os advogados homens ou defensores públicos, vão para o atendimento e elas têm que contar e recontar a sua história de violência, de sofrimento 1000 vezes, tem que provar o que aconteceu, ela é mandada de volta para casa sobre a ideia ainda que impera de que, não, depois vocês se entendem. Então, assim, há uma valorização de uma briga num bar entre homens. Eles podem parar na delegacia e registrar isso. Uma mulher que é agredida não pode. Ela chega e é mandada de volta para casa. Então, é toda uma estrutura, é todo um processo educativo. São os juízes que chegam e as juízas, quando esse processo já está lá, depois de anos que está rolando o processo, não dá celeridade, não entende que uma mulher que está ali pedindo uma medida protetiva e pedindo uma ação de alimentos para os seus filhos é prioridade, é urgente. Não é para daqui a 3, 4, 5 meses. Esse é o tempo dela ser agredida novamente e ser morta. Eu também acredito no que você está falando, tem que ter a prevenção. Aqui a gente tem alguns recados. A Fernanda Garcia, que debate importante, parabéns. E ela faz uma pergunta. Nós vamos falar agora sobre o levante feminista. Eu quero que vocês falem, eu peço que vocês falem, e colocar a pergunta dela. Para vocês, quais são as estratégias possíveis para o rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar? A ideia do levante, né, surgiu exatamente dessa inquietação, que articulou foi Vilma Reis, Márcia Tiburi e Tânia Palma. E aí, exatamente das inquietações vieram essas ideias. Fala aí, Marta. Então, na verdade, a gente tem que reforçar, Norma, que isso é uma campanha. A campanha Nem Pense em Me Matar. Então, ela tem uma duração, ela prevê estratégias baseadas em eixos de ações, tanto no que diz respeito às questões de políticas públicas, mas as estratégias de prevenção, educação, como a Thaís colocou, que é importante a gente não deixar chegar na violência e no feminicídio, tem que ser um pouquinho mais anterior. Então, a gente, nessa campanha, a campanha em si já é uma estratégia para furar essa rede, de ir contra mesmo ao sistema patriarcado. Então, dentro da campanha, a gente está desenvolvendo
ir articulando ações. Então, desde que seja uma manifestação artística, estética, vai ter um mês que a gente vai plantar girassóis nos estados. No mês passado, a gente conseguiu fazer projeções em prédios de cidades para trazer à tona mesmo a temática. Então, a gente está ainda nesse processo de construção, viu, Fernanda? Então, mas o caminho é por aí. A Marta é do Rio, a Thaís é de Salvador e eu estou em Teresina, Piauí. Nós três somos do Levante, Levantes estaduais e do Levante Nacional. Falei aí, do GT Thaís, de Arte e Cultura. Estratégias do Levante. E isso, o GT de Arte e Cultura, porque nós três acreditamos que a arte é transformadora. E os próprios GTs são estratégias de trabalho mesmo. Ano passado, com os índices, né, de violência doméstica já vinham aumentando nos últimos 10 anos. E ano passado, com o início da pandemia, o momento em que todo mundo precisou ficar dentro de casa, foi um momento em que os movimentos feministas, né, as redes de apoio às mulheres, ficaram muitíssimo preocupados, porque elas iam ficar expostas aos seus agressores 24 horas, né, sem ter a pausa do trabalho, o momento em que eles saem para trabalhar. Então, a gente já previa que haveria esse aumento de violência e já tentava acionar as secretarias de segurança pública, né, as secretarias de políticas para mulheres, para tentar fazer essa movimentação preventivamente. E foi o que aconteceu, realmente, houve um aumento, muitos feminicídios, até que chegou em dezembro, e a gente teve, só na noite do Natal, pelo menos 6 casos de feminicídio, de mulheres que foram mortas esfaqueadas, 5 foram mortas a tiros por seus companheiros, muitas na frente dos seus filhos. Muitos maridos também mataram as crianças. Então, diante dessa situação, que a gente não suportava mais um ano, só ouvindo e sem ter como encaminhar, a rede não funcionava, as delegacias com atendimento virtual precário, não tinha para onde encaminhar essas mulheres, os centros de referência, durante essa gestão do governo. E aí, quando a gente fala na campanha, a gente fala também da questão do governo, que reduziu, né, o ministério, que reduziu as verbas. A gente precisa falar de dinheiro, porque não adianta ter uma Secretaria de Segurança Pública se não tem verba para poder fazer as ações. E então, quando chegou dezembro, teve essa situação no Natal, Vilma Reis, aqui da Bahia, Tânia Palma e Márcia Tiburi conversaram e resolveram pensar uma campanha nacional contra o feminicídio, com uma previsão de duração de 2 anos, e articular essas mulheres que estão, né, nas suas redes, em cada região, já atuando, para poder reunir esforços, para a gente ir para um diálogo com toda a sociedade e pautar, porque veio agora a eleição, mulheres foram eleitas, mulheres cis e mulheres trans, e a gente precisa que essas mulheres consigam encerrar seus mandatos, não sejam ameaçadas, não sejam assassinadas, como tem sido em vários estados. Então, a campanha teve esse alcance e a gente tem se reunido, tem crescido, estamos em quantos mil seguidores, Marta, agora? Passamos de 8 mil seguidores no Instagram e temos mais de 110 mil assinaturas do manifesto. Muitas artistas também, muitas personalidades que estão assinando, estão apoiando, como forma de divulgação. Tem essa parte artística, a gente tem a parte de mobilização, monitoramento e essas intervenções que pretendemos fazer, inclusive legislativas também. Nesse período todo, são várias ações que pretendemos fazer. Com relação à pergunta sobre o ciclo da violência, né? Como interromper esse ciclo? Eu acho que a primeira coisa é tomar consciência da existência desse ciclo, né? Saber os tipos de violência aos quais as mulheres estão expostas, violência psicológica, os xingamentos, a desvalorização física e psicológica, a desqualificação, o constrangimento perante as outras pessoas,
né, essa violência psicológica, violência social, econômica, o seu dinheiro que você trabalha e não fica para você, né? Às vezes está ali o casal, tem uma moto que está parcelada, a mulher que está ajudando a pagar, ela que bota a gasolina, mas para na hora de trabalhar, ele que tem que levar, ela não tem o direito de tirar a carteira dela e ela mesma ir sozinha. Então, todas essas violências vão acontecendo, vão machucando essas mulheres. A tensão, né? A pressão psicológica, a acusação de traição, e tudo isso forma um ciclo mesmo. Tem a fase em que está tudo bem, né? O amor, o afeto, que esse afeto trocado é uma forma de aproveitar o seu momento, a lua de mel, que é um momento que está tudo bem, eu te amo, flores, viagens, grandes demonstrações públicas de afeto. Inclusive porque é justamente no apoio que a sociedade dá, por nunca desconfiar de um homem, você pega os casos, os homens sempre, as testemunhas dizem, nunca imaginei, ele era tranquilo, nunca agrediu ninguém. Como assim? É tudo, no caso das mulheres cis, principalmente, é tudo muito restrito ao ambiente familiar, né? Boa parte dessas agressões. Quando vai para o ambiente externo, já está numa fase já se repetiu esse ciclo, porque ele é um ciclo, lua de mel, atenção, que são esses problemas que vão surgindo, assim, para vulnerabilizar bastante, até culminar numa agressão. E aí esse ciclo, ele se repete. Quando ocorre a agressão, ele vai dizer, me desculpe, eu te amo, eu bebi, eu estou estressado no trabalho, poxa, mas também você, sabe que eu me irrito com isso, porque fez, mas eu quero retomar, eu nunca mais vou repetir. E aí, esse ciclo, que está aqui assim, ele vai subir em espiral. Essa crescente em espiral quer dizer que cada vez que ele se repete, a agressão é pior. Vai piorando. Até chegar... Thaís, está ótima a conversa, mas a gente vai ter que finalizar o programa. Mas, gente, fica o convite para voltar. Vamos convidar para voltar. Olha, eu quero deixar um recado para voltar aí. Sobre esse ciclo de violência, eu quero dizer só essa última coisa, que é muito importante. Cada mulher buscar traçar estratégias de libertação. Nosso objetivo é ter vida plena, vida livre. Então, você pense como você pode trabalhar, qual é a sua rede de apoio, quem são seus amigos, com quem você pode contar, para ir tentando sair disso. Trace um plano e tente buscar esses apoios também, além, claro, de buscar movimentos e instituições que também trabalhem. E denuncie, sempre denuncie. Isso é uma proteção. Não é uma vulnerabilização maior. Sempre denuncie. Também tem um recado. O amor não mata. É só isso que eu quero dizer. Então, se o amor está fazendo mal, essa relação afetiva está fazendo mal, tem alguma coisa errada, pesquise e investigue sobre isso. Muito obrigada, meninas. A gente se chama aqui meninas. Obrigada, Cristiane Sequep, diretora da TV Assembleia, Núbia Ramos, diretora da TV Antares, Alban Murim, presidente da Fundação Antares, a toda a equipe das duas TVs, a Leide Souza, nossa diretora, ao Victor e a todas as mulheres. E vamos continuar a nossa luta. Boa noite, até o próximo Sob Outro Olhar.